que o conceito de ciclo de vida é o seguinte: eu tenho o conceitual, né? Faço detalhado, faço as análises, aí eu documento para construir, depois eu construo, né? Aí pode ser a fabricação, se eu tiver elementos pré-moldados ou elementos pré-industrializados, eu vou industrializar, depois eu vou construir, tá? Eu posso fazer análise de logística da construção também, para construir, facilitar na obra. Eu posso, depois que eu construir, eu posso utilizar esse mesmo modelo que eu comecei a criar e utilizar ele para operação e manutenção, tá? Que aí eu vou explicar depois esse conceito mais tecnicamente, e ainda posso continuar nessa questão de renovação, né? Por exemplo, o edifício já está acabado, eu posso renovar, e tem até o conceito de demolição. Por exemplo, se eu precisar demolir, depois eu posso utilizar esse modelo para entender como que eu faria a demolição. Uhum. Mas aí como é que isso acontece na questão dos conceitos? Aí você tem um conceito lá do 3D, 4D, que eu vou explicar que são os Ds, né? Tá. Então, por exemplo, como que a gente utiliza aí esses conceitos do D nesse mapa aqui? Por exemplo, eu fiz um projeto, né, básico lá, então eu já começo com algumas coisas de estimativas. Então, por exemplo, o que é o 3D? O 3D, quando eu estou falando 3D em BIM, é quando eu consigo modelar tudo e já gerar as informações dentro do modelo digital. Uhum. Aí, quando eu avanço para o 4D, é quando eu consigo pegar aquele modelo digital que eu tenho ali e colocar ele no tempo, fazer o planejamento da obra em cima daquele modelo. Então, eu vou pegar lá, né, eu tenho que construir isso, isso e isso, e eu consigo visualizar isso no modelo 3D. Eu pego o modelo lá, construí os pilares, aí ele aparece os pilares. Já construí a primeira laje, aí ele mostra a primeira laje. Tá atrasado, eu consigo pegar um cronograma de planejamento que está lá no Project ou no Primavera e vincular nesses softwares de planejamento BIM e conseguir ver os avanços, os atrasos e planejar minha obra em cima e visualizando isso dentro do modelo BIM. Tá? Sim. O 5D é o planejamento com desembolso, né? Era como se eu pegasse o planejamento, né? Eu vou construir isso aqui e tal, e aí quanto que eu vou desembolsar nessa etapa, quanto que eu vou desembolsar na outra etapa. Então, você vincular os custos ao planejamento, né? E você conseguir ter o desembolso no tempo, entendeu? Então, quando eu chegar a 70% da obra, eu já vou ter desembolsado quanto, entendeu? Então, é o planejamento e o orçamento junto, utilizando o modelo. 5D. Aí você tem o conceito, é o 5D. Aí você avança para o 6D. O 6D a gente vai estar operação e manutenção. Tá? Tem alguns conceitos que o pessoal inverte. 6D com 7D. O 7D seria a análise. E o 6D é operação e manutenção. Por isso que eles têm essa discussão, porque a análise geralmente ela vem antes da operação e manutenção. Então, por exemplo, vamos considerar que a análise seria o 6D. O que é a análise? Eu ter todas as informações que eu consegui reunir naqueles modelos e analisar diversas situações. Como eu falei, pode ser uma análise de eficiência energética, pode ser até uma análise de mercado, mas tudo que eu utilizar daquelas informações que eu coloquei no modelo está dentro do 6D. Tá? E pode Aí ser também eventos naturais, né? Enchente, furacão, essas coisas. aí sim, porque assim, você consegue, você tem software que calcula velocidade de vento, túnel de vento, você pode fazer diversos tipos de análise, tá? E aí, depois eu venho a operação e manutenção. Então, vamos considerar que a operação e manutenção é 7D. O que é? Eu fiz o modelo todo, aí eu consigo, né? E aí tem essa questão de operação e manutenção em duas linhas principais. Uma delas é eu pegar, por exemplo, quando eu voltei lá, lembra que eu falei da Building Smart, os formatos que ela gera para interoperabilidade. Um dos formatos dele é o COB. O COB ele tem as tabelas que eu poderia pegar e considerar utilizar elas para manutenção e operação. Por exemplo, numa tabela lá, por exemplo, quando a gente tem um conceito, você terminou de construir, você faz o as-built, que é conferir se o que você projetou foi o mesmo que você construiu, e nesse as-built,
você levanta todos os elementos que você colocou lá. Por exemplo, se eu comprei uma lâmpada, ela foi uma lâmpada da Philips, ou ela foi uma lâmpada da Electrolux, eu vou ter essas informações no as-built. E aí eu vou utilizar essas informações para operação e manutenção. Por exemplo, eu sei, na manutenção, no COB, eu vou ter uma classificação para aquilo que eu vou saber onde eu vou colocar os elementos categorizados para poder controlar quanto que eu vou precisar trocar essa lâmpada, qual que é a duração dela, né? E aí eu consigo, eu tenho um motor elétrico de um gerador, quanto que eu vou ter que dar manutenção nele, qual que é o tempo de vida útil dele, e aí eu consigo controlar isso para operação e manutenção, entendeu? E aí tem um outro conceito dentro disso, que é o dos gêmeos digitais, que é você pegar esse modelo BIM que você tem, todo construído, e vincular ele na operação, por exemplo, a sensores. Por exemplo, eu posso ter um sensor lá de consumo de energia, sensor para acender luz, sensor para verificar a umidade, e eu conectar isso no meu modelo BIM e ver esses gráficos dentro do modelo, que é o conceito de gêmeo digital. Isso E aí muito mas ligado à esse internet projeto, das coisas. Entendeu? esse projeto, essa parte é ligado mais à Smart House. Então, Isso. Smart House, por exemplo, galpões logísticos estão muito preocupados com isso, porque ele geralmente o pessoal constrói para alugar os galpões, aí ele tem que ter uma eficiência energética de consumo e tudo, então ele consegue monitorar tudo isso e olhando isso dentro do modelo BIM, que aí seria o caso dos gêmeos digitais. Tem o conceito de HBIM, que é o que eu estou pesquisando também agora, no mestrado, que por exemplo, você pode pegar, por exemplo, uma construção antiga, o HBIM é o em aplicados a edifícios históricos ou tombados, patrimoniais. Aí você, por exemplo, você pode pegar uma edificação que pode ter muito risco de estar em risco de demolição, monitorar como um gêmeo digital. Você pode monitorar questões de umidade demais que podem danificar paredes, essas coisas. Você pode colocar sensores e ficar monitorando isso através do seu modelo BIM. Entendeu? Então, essa é a parte de tá? Aí renovação vai seguir no mesmo conceito, né? E aí a gente chegou no 7D. Aí o pessoal ainda já avançou para o 8D, 9D, que aí entra a parte de segurança na obra, entendeu? E aí vai avançando. Aí foram inventando. E aí vira essa sopa de letrinha, né? Mas não é né? Não é um conceito muito complexo. A complexidade disso é você conseguir, né, pegar e tipo assim, numa mesma construtora ou numa mesma incorporadora, você avançar para todos esses níveis, tá? Porque às vezes não, não é viável ou não vai dar certo, porque você vai às vezes vai gastar um tempo longo para maturar as equipes e todo mundo está envolvido para poder conseguir chegar em todos esses ciclos. E talvez não seja rentável. Então, assim, às vezes uma consultora avança mais numa área, na modelagem 3D e toda, outra consegue avançar mais no 4D, outra consegue chegar até no 5D e aumentar a sua eficiência utilizando esses conceitos. Entendeu? Deu para ter uma noção mais ou menos desse. Deu para entender certinho, só para ver Tá. que então você tem ali o BIM que é aplicado em cada etapa do projeto ali, e eu acho que o objetivo é tornar a construção mais precisa e econômica. É isso? Isso. Você Ganhar e ter mais confiabilidade nos dados, né? Por exemplo, eu tenho ter mais segurança, né, na mais hora de segurança também. investir. Você vai ter mais segurança, Então é né? segurança, precisão, economia. Isso. E aí, né, por isso que tem esse nome principal que eu falei pouco dele, né, que é modelagem da informação da construção. Você está modelando a informação, né? Você pega, o que que é modelagem da informação? Você está pegando um modelo 3D lá e colocando informação em todos os elementos para depois você utilizar ela de diversas formas, que são essas formas que eu te falei, né? Então, assim, por exemplo, se eu tenho uma parede, eu consigo analisar a resistência. Se eu tenho um pilar, né, eu vou analisar a resistência dele. Então, como os elementos eles têm o comportamento do mundo real, eu consigo simular muita coisa. Beleza? Muito bom.